Bom, Jamil, seja muito bem-vindo. Obrigado. Para começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor contasse um pouco da história do AA Brasil aqui e como esse trabalho se instaurou ao longo desses anos, 78 anos, né? O AA é uma irmandade que nasceu nos Estados Unidos, em 10 de junho, né, de 1935, e através de um médico, cirurgião, na cidade de Akron, e um corretor da Bolsa de Valores, né, de Nova York. No Brasil, isso em 1935, no Brasil, ela chegou no Rio de Janeiro, né, em 1947, né, foi o primeiro estado do Brasil a ter um grupo, né, e começar a estrutura, né, de alcoólicos anônimos aqui no Brasil. E aí se espalhou, né, depois Maranhão e tudo, e aí o Piauí, e aí hoje nós estamos em todo o Brasil, são mais de 9 mil grupos existentes funcionando, né, mais de 4 mil, digo, com mais de 9 mil reuniões semanais, levando a mensagem de recuperação àqueles que já estão participando, né, da Irmandade e levando a mensagem àqueles que ainda sofrem. Eu acho que muita gente não Diga. sabe como funciona o trabalho o trabalho de recuperação feito pelo AA. Então, assim, se uma pessoa que passa por esses problemas com álcool decide procurar pela primeira vez ajuda, o que você sugere que essa pessoa faça? Primeiro, ele precisa entender que o alcoolismo é uma doença, né? Os alcoólicos, eles não entendem isso como doença, eles não aceitam, digamos assim. É tanto que o primeiro passo para ser membro de Alcoólicos Anônimos é a decisão, né, de parar de beber. Ora, para eu decidir fazer alguma coisa, tenho que ter consciência das consequências e dos males que isso está causando na minha vida. Então, uma das primeiras coisas que ele deve fazer é o conhecimento, né, do problema, o reconhecimento do problema e principalmente da aceitação. Não temos como ajudar se a pessoa não aceita. Nós temos casos, relatos de familiares que levaram, de amigos que levaram, né, o doente, o portador do alcoolismo a uma sala de recuperação, mas ele não fica, porque a decisão é dele, ele tem que decidir que quer, né, a sobriedade. E aí ele precisa, então, conhecer, primeiro, o alcoolismo, suas consequências, os danos que o álcool causa ao organismo, e só depois ele procurar ajuda, e o AA é uma dessas ajudas que ele pode encontrar para buscar a sua sobriedade. E nesse primeiro contato que uma pessoa nessa situação tem com a tem alguma abordagem específica, algum cuidado, algum jeito de cuidar da pessoa dentro das reuniões? Olha, em Alcoólicos Anônimos, todo mundo é acolhido, independente, né, independente do seu gênero, da cor de pele, da sua classe social, da sua religião, todo mundo é acolhido. Quando ele chega a uma reunião de Alcoólicos Anônimos, num grupo de reunião, a primeira coisa que ele vê lá na reunião é uma plaquinha que diz que aquilo que você vê aqui, aquilo que você falar aqui, aquilo que você ouvir aqui, que fique aqui. Aí começa o princípio e o alicerce do anonimato, que é um alicerce espiritual da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. A Irmandade, ela não é anônima. O membro, sim. O membro, sim. Então, quando ele chega, se ele quiser se identificar, ele se identifica, mas ele é, naquele momento, a pessoa mais importante na reunião. É assim que ele é acolhido, é assim que ele é recebido. Daquela porta para dentro, todos estão nivelados. Ali não tem o doutor e nem o analfabeto. Todos são doentes, dependentes e precisando de recuperação. Se ele quiser se identificar, ele vai dizer apenas o primeiro nome. E aí, a ele são feitas 12 perguntas que dizem respeito ao alcoolismo, que ele não precisa verbalizar a sua resposta, ele só precisa interiorizar. E a experiência e os estudos comprovam
que se dessas 12 perguntas que a ele são dirigidas, ele responder positivamente 4 ou mais, isso caracteriza, é como se fosse o diagnóstico, a definição do seu problema com o alcoolismo. Aí a decisão de continuar é dele. Jamil, é comum, com toda a sua experiência, é comum que as pessoas precisem chegar no fundo do poço para procurar ajuda? A gente costuma dizer dentro da Irmandade que você chega em AA por duas coisas, por dois sentimentos, dor e amor. Infelizmente, a maioria das pessoas chegam quando já estão no fundo do poço. Tem até um ditado que diz que o fundo do poço nos ensina lições que o topo da montanha jamais seria capaz de ensinar. É quando ele acreditou que todas as forças que ele tinha era suficiente para ele superar. E ele não conseguiu. Ele foi buscar uma mão amiga. Essa mão amiga, o AA, para que ele saísse, né? Para que ele saísse dessa vida e desse sofrimento. Porque é um sofrimento, é uma doença que não tem cura, mas tem esse tratamento que é espiritual e e tem dado tantos resultados. Uma pessoa certa vez disse que a AA era o grande milagre do século XX, e eu não tenho dúvida em afirmar, continua sendo o grande milagre do século XXI, salvando vida, restaurando famílias. Como vocês encaram essa questão da recaída no processo de recuperação? A recaída é um processo que a gente encara de forma natural. Tem pessoas que nunca tiveram uma recaída, tem pessoas que tiveram recaída, passaram 1 ano, 2 anos, 3, depois retornaram. Isso vai, né, do meio. As pessoas que têm esse problema têm que evitar alguns gatilhos, por exemplo. Ora, se você tem esse problema, não participe de um evento que a bebida vai estar lá, né? E assim por diante. E a outra coisa que é preocupante é que muitas dessas pessoas vão para o grupo de AA, Isabela, na expectativa de aprender a beber. A Irmandade não te ensina a saber beber. Ela quer que você pare. Você tem problema, tem que parar, né? Não existe isso. Então, quando essa pessoa vai e não consegue o que ele queria, ele sai. E a gente chama isso, às vezes, de recaída. Isso não é recaída. Ele não encontrou aquilo que ele foi buscar. Recaída é quando você tem consciência, seguiu os 12 passos e depois voltou ao consumo do álcool. Mas isso não impede que você retorne e que você volte à sua sobriedade e o seu acolhimento, as portas vão estar sempre abertas. Jamil, então você pode deixar, por favor, para os nossos leitores, para os nossos espectadores, uma mensagem, se por um acaso alguém que esteja vendo essa entrevista estiver passando por esse problema? Sim, é dizer que o alcoolismo é uma doença progressiva, que não tem cura, mas tem tratamento, e aí você tem outros canais de ajuda, né? Nós temos hospitais, nós temos clínicas de recuperação, nós temos comunidades terapêuticas, nós temos os CAPs AD espalhados por esse país, e nós temos os consultórios de rua, casas de acolhimento, e o nosso AA está aí como uma dessas portas aí em todos os lugares para lhe acolher, para lhe trazer.